Olá, 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 a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica, a mais um dia de ICMAcast, Lâmpada para os meus pés. É uma satisfação imensa vos receber aqui para que possamos dar continuidade na nossa leitura. Seja muito bem-vindo, amém? Hoje nós vamos fazer a leitura do dia 12, certo? Dia 2 de maio do ano de 2021. Nossa leitura no Antigo Testamento se encontra no livro de Juízes, capítulos 17 e 18. E no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Então, sem mais, abra sua Bíblia lá comigo, sua espada, lá no livro de Juízes, no capítulo 17, no verso 1. E vamos que vamos. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse a sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico essa prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso agora eu devolvo esta prata a você. Porém o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou procurando lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Amém, meus amados? Finalizamos a leitura do capítulo 17 e vamos ao capítulo 18, verso 1. Vamos que vamos. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias de sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. E lhes disseram: vão, explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: o que trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? O que prende você a este lugar? Ele respondeu no verso 4: assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz, o caminho de vocês está sobre as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol. E esses irmãos lhe perguntaram: então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol,
600 homens armados com suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso aquele lugar é chamado de Mané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de função? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Verso 16. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura e a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de função. Enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de função, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo, de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente. Pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Verso 21. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que, voltando-se, perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo este povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Neste caso, perderiam a vida você e os de sua casa. Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Amém, meus amados? Aqui finalizamos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do Antigo Testamento. E lá nos Juízes, capítulos 17 e 18. Agora vamos lá para o Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, no verso 1. E vamos que vamos. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos.
Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorde em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorde em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe, se salvará o seu marido. Ou você, ó marido, como sabe, se salvará a sua mulher. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus, ou seja, a verdadeira circuncisão que está dentro do coração. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Aleluia, Pai. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, os que compram, como se nada possuíssem, e os que utilizam deste mundo, como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. Olha só o que Paulo está dizendo, é muito importante. Ele está falando de viver pensando nas coisas do alto, viver pensando nas coisas de Deus, viver como se as coisas desse mundo não tivessem valor. Viver como para Cristo, ou seja, não viver mais, mas Cristo, ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e essa é uma obrigação. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Amém? Ou seja, Paulo ele faz algumas considerações, finalizamos o capítulo 7, algumas considerações importantes, dividindo a sua opinião da opinião de Deus, mas no versículo
40 ele fecha qualquer dúvida, ele fala: essa é a minha opinião, mas eu tenho o Espírito de Deus. Ou seja, é a minha opinião, mas quem fala não sou eu. Quem fala é o Espírito de Deus que habita em mim, né? E Paulo está nos dando a oportunidade de sermos felizes. Logicamente que ele sabe muito bem, nós sabemos disso, que feliz é aquele que serve ao Senhor de todo o seu coração, muito mais que aquele que tem que se preocupar com coisas do mundo. Por isso que Paulo fala: se você conseguir não se casar e conseguir servir ao Senhor limpo de mãos e de coração, sendo santo, sincero, se guardando para o Senhor, assim é melhor, você será mais feliz, porque servirá ao Senhor livre de qualquer preocupação no mundo. Mas se você se casar, não faz mal, porém, não será livre como aquele que não tem nenhuma preocupação com o mundo. Você deverá cuidar do seu marido ou da sua esposa, vice-versa. Aí. Amém, meus amados? Nós finalizamos aqui a leitura de hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura do Antigo Testamento, Juízes, capítulos 17 e 18, e no Novo Testamento, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, de graça, de poder, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos nesse dia de ler a Tua Palavra, de estarmos juntos em comunhão, lendo, Pai amado, a Tua orientação de sabedoria, Pai amado, a Tua orientação para as nossas vidas enquanto neste mundo, de que maneira viver melhor para agradar o Senhor, para servir ao Senhor, para que o Teu reino cresça, em nome de Jesus. Pai, te apresenta, Pai, diante do Senhor, a vida dos meus irmãos que estão me acompanhando em leitura. Eu peço ao Senhor que os abençoe, Pai, que os livre das tentações, Pai, que os façam servos aprovados no Senhor, que eles possam, Pai amado, estar firme na Tua Palavra, firme em Cristo Jesus, aprendendo dia após dia, crescendo dia após dia, alcançando uma maturidade espiritual, Pai amado, sendo realmente, Pai, um servo adulto no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que possamos estar preparados, prontos, Pai, para servir ao Senhor em tempo e em fora de tempo, em qualquer oportunidade, em qualquer situação. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse projeto maravilhoso que é o ICMAcast, lâmpada para os meus pés. Peço ao Senhor, Pai amado, que acrescente aqueles que haverão de ser acrescentados pelo Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por essa santa oportunidade de aprender do Senhor e de espalhar a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai. Que toda honra, glória e adoração seja ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Glórias a Deus, toda honra e glória e adoração seja ao nosso Senhor, né? E aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, finalizamos mais um dia de leitura bíblica. Eu agradeço imensamente a sua comunhão, a sua presença e peço humildemente que você possa compartilhar esse material. Não por causa de mim, mas por causa de Jesus Cristo, por causa do compromisso que temos com a cruz. Então espalhe essa palavra que é viva e eficaz, ela não depende de mim, ela não depende de você, ela é viva, ela depende somente da ação do Espírito Santo. Nós lembramos sempre aqui que não sou eu, não é você, não somos nós que convencemos ninguém, mas nós apresentamos aquele que convence o coração do homem, que é o Espírito Santo de Deus. Então que possamos trabalhar juntos, que possamos lançar a rede juntos, para que os peixes possam vir à rede, para que os frutos possam ser colhidos em nome de Jesus. Tá bom, meu amado? Que Deus te abençoe, que te dê forças, que você continue esse trabalho daí, compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não tenha vergonha, seja ousado, tenha liberdade em Cristo Jesus para trabalhar e para compartilhar da sua palavra. Se Deus quiser, se Ele permitir, estaremos aqui mais uma vez amanhã para mais um dia de leitura bíblica, para mais um dia de ICMAcast, lâmpada para os meus pés. Aqui eu me despeço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima.